À mesa com meus caros amigos e colaboradores de longa data, Ray McGovern e Larry Johnson. Ray, Larry, prazer, pessoal. Oi. Sejam bem-vindos. Obrigado. Nenhum de vocês está em casa. Ray, você está nas entranhas, no ventre da besta, em Washington ou nos arredores. Larry, você está em Calgary, no Canadá, com muitos dos nossos amigos. Larry, você primeiro. Avalie onde a guerra está hoje, quase um mês depois dos ataques israelenses e estadunidenses, e, como consequência, das retaliações iranianas. Sim, a guerra certamente não saiu como os Estados Unidos esperavam. Trump está procurando uma escapatória e não a encontra. E o grande obstáculo para essa saída é Israel. Literalmente recebi uma mensagem de texto há cerca de 15 minutos. Trump está tentando conseguir uma saída negociada. E o Irã anunciou porque Israel acabou de atingir 2 instalações nucleares e uma usina de energia. O Irã já havia avisado antes que quaisquer ataques a esses locais resultariam em retaliação imediata e significativa. E a nota que recebi de um amigo envolvido nas operações dizia: ele disse que não conseguimos controlar os israelenses. Os israelenses estão fora de controle. E European Union, lembrei a ele, poderíamos simplesmente cortar todo o financiamento e não mandar mais uma maldita bomba para eles. Isso talvez chamasse a atenção deles. Mas, de novo, Trump está de refém dessa camarilha sionista. E, como resultado, ele não vai se livrar disso. Os iranianos anunciaram que vão permitir que alguma ajuda humanitária atravesse o Estreito de Hormuz. Mas, além disso, eles estão impedindo qualquer transporte de petróleo que não seja comprado com o yuan chinês e bloqueando o envio de petróleo para quem apoia a guerra dos Estados Unidos contra o yuan. Sabemos que as negociações estão realmente ocorrendo, ou isso é uma daquelas coisas em que A fala com B, B fala com C, C fala com D e D fala com E. Isso é jogo do telefone. Não há negociação direta. Aparentemente, os paquistaneses têm sido os intermediários principais para levar mensagens de um lado para o outro. E de novo, sabe? Você escuta a versão de Trump dos acontecimentos. As coisas ruins estão indo muito bem. Estamos em negociações. European Union. Adoro os memes que surgiram nas redes sociais. Mostram Donald Trump deitado no divã de um psiquiatra. E o psiquiatra pergunta: esses iranianos com quem você fala, eles estão aqui na sala conosco agora? Sim. O Chris até pode ter e mostrar na tela. Ray, a administração já apresentou algum objetivo militarmente alcançável? Essa é fácil, juiz. A resposta é não. Quero retomar algo que o Larry disse. Sim, os israelenses são um empecilho. Não são. Mas vamos lá. Eles sempre são um empecilho e foram os iniciadores desta guerra. Estou lembrando de 1974, quando o European Union era o oficial nacional de inteligência para a Europa Ocidental e os turcos invadiram Chipre, usando nossas armas. Resumindo, o Congresso cortou o fornecimento de armas à Turquia porque é contra a lei usar nossas armas desse jeito. E European Union, ingenuamente, no Departamento de Estado, agindo em nome do diretor da inteligência central, pensei, olhem, pode haver um lado positivo nisso. Talvez, da próxima vez que os israelenses decidirem atacar outro país com nosso armamento, eles pensem 2 vezes. Recebi esse tipo de reação. O quê? Em outras palavras, caiu a ficha de como foi estúpido dizer que algum dia cortaríamos o fornecimento de armas a Israel, não importando o que eles fizessem. Sinto dizer, mas provavelmente você está certo. Por mais racional que tenha sido a declaração do Larry, isso não vai acontecer. Pois é, acabou. E, sabes, não é só que os israelitas sejam a pedra no sapato agora. Quer dizer, é uma situação única. Quando toda a gente diz que está confusa, que não há objetivos nem planos, ninguém pergunta por quê. Quando a resposta está bem à nossa frente,
vem do chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, que por acaso também é o assessor de segurança nacional, ou seja, o funil por onde passam todas as informações de inteligência e outras informações. O que o Rubio disse? Ele disse: no dia seguinte ao ataque, os israelitas tinham nos dito que iam atacar. E pensamos: meu Deus, os iranianos provavelmente vão retaliar contra nós assim como contra os israelitas. Por isso, para antecipar isso, ou reduzir os efeitos do ataque sobre nós, nós os atacamos. Ou seja, foi Israel que nos obrigou a fazê-lo. E se precisarem de prova, o Joe Kent disse no dia seguinte: olhem, não havia ameaças iminentes. Fiz-mo-lo por causa de Israel e dos seus apoiantes em ambos os lados do Atlântico. Então tivemos um grande evento no National Press Club a perguntar simplesmente: por quê? Querem saber por quê? Isso vai dizer-lhes e mostrar-lhes os resultados do que vai acontecer para os especialistas militares que simplesmente não desistem. Larry, você escreveu hoje sobre os planos de colocar tropas em solo. Isso é realista? É um subterfúgio? É um estratagema? Qual é a sua opinião sobre isto? Bem, por agora está adiado. E as indicações iniciais e, sabes, os sinais que ouvimos através de conversas entre pessoas envolvidas nas unidades de operações especiais eram de que esperavam ser empregues, se não já agora, então, sabes, algures até amanhã. Mas duas coisas aconteceram. Primeiro, o mau tempo. E em segundo lugar, Trump decidiu esperar pela chegada da unidade expedicionária da Marinha 11 à área de operações. Agora a 31 Dodge Matru. Mastreva está, digamos, na área de operações, mas está em Diego Garcia, por isso o Irão não corre perigo de ser atacado por ela. Mas o que vimos, que começou a 12 de março, foi o movimento das forças de operações especiais e não só um ou dois elementos, todo o aparato. Quantas pessoas são isso? Provavelmente entre 2 e 3 mil. Mas seria, por exemplo, a equipa SEAL 6 ou a Delta Force a ser usada para atacar, para ir atrás da cidade de mísseis que está na ilha Kersham, ali mesmo no Estreito de Hormuz. Isto não é força suficiente para, entre aspas, abrir o estreito. Na verdade, tanto me faz se colocarmos 50 mil tropas em cada ilha para, entre aspas, abrir o estreito. Isso não resolve todas as outras medidas de que o Irão dispõe para fechar o estreito. Mas este é o tipo de operação que tem sido imaginado. Tem pelo menos 2 batalhões do 75 Momentos, o Regimento Ranger, destacados juntamente com isto. Cada um desses tem cerca de 800 elementos. Tem-se a 82 Botu, Monputu, Duspa. Donald Trump disse ontem, foi adiado por 10 dias até à próxima semana. Deu 10 dias para que estas negociações resultem, mas não vão resultar porque Israel continua a sabotá-las. E o Irão deixou os seus pedidos muito, muito claros. Eles não vão aceitar reduzir os seus mísseis balísticos, não. Não vão renunciar ao direito de continuar a enriquecer o urânio. Vão fazer tudo aquilo com que no passado poderiam ter estado dispostos a negociar. Isso está morto e enterrado. Portanto, se os Estados Unidos forem tolos o suficiente para colocar tropas em solo iraniano, isso vai nos esgotar completamente. Som seguidos da som ginar do sequêncio no vicento do Tisco Donald Trump entre o da cera e entre isso das tardes B. Ray, o Trump está tão desesperado por uma saída porque isso foi tão mal preparado ou porque a decisão original de entrar foi um erro colossal de julgamento? Acho que é um pouco dos dois. Juiz. European Union, sei que European Union, errei. European Union disse que seria uma loucura. Seria loucura fazer qualquer coisa que não fosse ameaçar enviar todo esse armamento para lá. Seria loucura porque eles estavam perto do Estreito de Hormuz, pelo amor de Deus, e estavam fazendo X, I e Z. Bem, ele fez. Então, sabe, a lógica é que ele é louco. Agora fico tentado a dizer, não sejam loucos de mandar tropas terrestres dos fuzileiros navais. Não sejam loucos.
E sabe, lembro bem, foi isso que a European Union disse da última vez. Então, sabe, não há um objetivo militar viável que possa ser alcançado aqui. E isso está sendo comandado por um general da Força Aérea que não sabe o que está fazendo. E ele acha que pode bombardear o Irã até virar pó. E se não me engano, estamos ficando sem bombas e mísseis, e Israel também. Por isso os iranianos estão se mantendo firmes. E por isso os israelenses estão ficando bem desesperados. Larry, isso me leva à próxima pergunta. Quão reduzido está o estoque de munição dos Estados Unidos? Falo de munição defensiva e também ofensiva. Bem, no lado defensivo, na defesa aérea, as variantes avançadas do sistema Patriot e o sistema de defesa terminal de alta altitude, se não estão totalmente esgotadas, estão perto disso. Sabíamos qual era o número máximo possível, sem fazer suposições sobre quantas já tinham sido usadas no passado. E o Irã já disparou mais mísseis do que teríamos capacidade de interceptar, mesmo se tivéssemos usado todos os mísseis do sistema Patriot na variante avançada. O Irã excedeu isso. Isso além do que o sistema de defesa terminal de alta altitude poderia fazer. Agora aparecem reportagens em que Israel diz: derrubamos isto, derrubamos aquilo. Ouvi, na verdade, que o que está acontecendo é que alguns mísseis iranianos estão simplesmente falhando. Sabe, eles não estão sendo eficazes. Eles estão caindo sozinhos do céu e Israel está levando crédito. Garanto que se houvesse evidências reais de Israel interceptando esses mísseis, derrubando-os, estaríamos vendo isso nos destaques. Donald Trump iria assistir a isso na Casa Branca e se convencer: sim, Israel está vencendo. Mas o Irã continua lançando mísseis e não é só o Irã. O Hezbollah em coordenação com o Irã. E o Hezbollah está causando enormes danos às forças militares israelenses neste exato momento. Eles provavelmente destruíram mais de 20 tanques Merkava na última semana e meia. Eles emboscaram uma coluna significativa desses tanques há apenas 2 dias. E assim Israel agora está tentando convocar 400 mil novos reservistas. Lembre-se, eles já tinham convocado 300 mil. E bem, o chefe do Estado-Maior do Exército disse, segundo relatos, que as luzes estão vermelhas, que não podemos fazer isso, que estamos acabando com nosso exército. Então Israel tem sérias dificuldades no interior e, quanto ao nosso armamento ofensivo, acho que ainda temos um suprimento bastante adequado de mísseis ar-superfície de alcance estendido que são lançados por aeronaves e podem voar cerca de 400 ou 500 milhas. As bombas com kits de orientação conjunto estavam em curto fornecimento. Então essas não são fáceis de repor. Mas o grande problema é a cadeia de suprimentos. Porque lembre-se, um dos elementos que entra em algumas dessas armas são chips de computador. Bem, o hélio que vem do Golfo Pérsico congelou. Então sem hélio, sem chips de computador. Uau, mas isso foi planejado por uma superestrela. Que palavra foi essa? Qual foi a palavra que você... Ele acabou de divulgar um artigo sobre si mesmo. O secretário de guerra. Preste atenção. Nós também nos vemos como parte dessa negociação. Negociamos com bom. Apresentado pela Pentagon Productions às custas do contribuinte dos Estados Unidos. Ray, que vergonha. Queria que isso fosse engraçado, senhor juiz. Estivemos no Pentágono esta manhã. Meus amigos católicos e European Union estávamos cantando músicas da Quaresma, tipo, você estava lá quando crucificaram meu Senhor? Vocês estavam lá quando mataram 175 garotinhas em Napa? Sabe, tivemos bastante visibilidade. Ficamos bem na entrada principal, onde as pessoas chegavam para trabalhar. Alguns pareciam ter a consciência um pouco despertada. É isso que está acontecendo. E ele está exatamente ao contrário de como nosso país costumava funcionar. Não dar trégua, não mostrar misericórdia. Isso vai acabar mal, porque não temos os meios para socorrer Israel. Desta vez, e o que me preocupa, é que Israel, em situação extrema, provavelmente usará armas nucleares, na minha opinião, para evitar ser demolida por mísseis e bombas iranianas.
Uhul. Israel está perto desse extremo, Larry? Sim, certamente estão caminhando nessa direção. Quero dizer, lembremos que lutam contra o Hamas há 2 anos e meio e falharam em derrotá-lo, mesmo tendo-o confinado em um campo de concentração de 5 milhas por 25 milhas. Mas os israelenses são medrosos demais, covardes demais para entrar e enfrentar o Hamas, porque o Hamas vai revidar e matar vários israelenses. Então os israelenses só querem matar os palestinos. Eles não querem arriscar suas próprias vidas. Mas é isso que está acontecendo. E agora eles estenderam a guerra ao Hezbollah e ao sul do Líbano. Então eles estão esticados além de sua capacidade, a ponto de, por enquanto, ainda conseguirem tentar executar esses ataques no Irã. Mas, em algum momento, espero pessoalmente que o Irã consiga destruir os aeródromos de onde estão operando, e isso vai pôr fim a isso. Vejam o interrogatório do subsecretário de Estado. Sobre se Israel possui ou não armas nucleares. Corta, número 19. Chris, qual é a capacidade nuclear de Israel em termos de armas? Não posso comentar essa questão específica. A European Union teria de remeter essa questão aos israelenses. Israel tem armas nucleares. Não estou preparado para comentar. Você não está preparado para comentar sobre isso? É uma pergunta muito básica. Nós, junto com um aliado, estamos conduzindo uma guerra contra o Irã. Essa guerra continua a escalar. Diga-nos uma coisa, como Congresso, como órgão de supervisão, qual é a capacidade nuclear de Israel em termos de armas? Não posso comentar essa questão específica. A European Union teria de remeter essa questão aos Isso quer dizer que você... Não posso comentar sobre isso, senhor. O senhor é a principal pessoa responsável por saber e entender isso. O senhor não vai nos dar uma resposta? Não entendo por que esse assunto é tão tabu, sendo uma pergunta básica, e estamos em guerra ao lado de Israel contra o Irã. Estamos lidando com a possibilidade de contaminação radioativa, e você se recusa a responder a essa pergunta básica. Bem, novamente, isso estaria fora da minha alçada, como subsecretário para controle de armas e não proliferação, para discutir essa questão específica. Senhor, isso é abandono de dever. A resposta que ele deu, European Union diria, constitui perjúrio. Ele estava sob juramento. Como isso poderia estar fora da sua alçada? Esse é o trabalho dele. A não proliferação de armas nucleares, Ray McGovern. Há coisas que são tabu, juiz, e essa é uma delas. Isso foi bem ridículo, não foi? Mas isso mostra o poder que o Estado de Israel exerce sobre os nossos decisores políticos. Esse é um alto funcionário responsável por essas questões. E ele não consegue admitir o que todo mundo sabe e o que alguns estadistas dos Estados Unidos admitiram no passado. Claro que Israel possui armas nucleares. Cerca de 200. É o que a maioria pensa. Meu Deus, se ele não admite isso agora, e Israel acha que precisa usar elas, que impressão isso passa para Israel? Os Estados Unidos vão nos acobertar, não importa o que aconteça. Larry, deixa a European Union intervir. Estamos percebendo um padrão aqui. Vimos isso com Tulsi Gabbard. Não é meu trabalho dizer que existe uma ameaça iminente. European Union não sei nada sobre isso. Isso é para o presidente decidir. Não, era exatamente o trabalho dela. E aqui cá outro exemplo. Esse é o trabalho dele e ele não faz um maldito trabalho. Cara, falam tanto de bem-estar público. Temos todos esses funcionários públicos bem pagos que não fazem o trabalho deles. Eles só recebem o salário. Alguém devia comprar um pente para ele, acho, antes de ele testemunhar da próxima vez. Não. Aquele penteado parecia o do Boris Johnson, porém. Não vamos insultar um britânico. Aqui está. Pat Buchanan, em 2012. Sem medo de dizer o que Israel tem e em que quantidade. Chris, corta número 15. Há muitos americanos que realmente acreditam que o Irã... Eles acham que o Irã está caminhando para uma arma. E, se for o caso, apoiariam a ação militar para impedir isso. Há várias pessoas que querem uma guerra. Mas existe uma ameaça realmente vital vindo do Irã, na sua opinião?
Não sei. Olhe, o Irã não é, quero dizer, durante a Guerra Fria, com todo o respeito, a União Soviética tinha milhares de armas. Eles poderiam nos destruir numa tarde, e nós poderíamos fazer o mesmo. European Union estava por perto durante a crise dos mísseis de Cuba. Foi realmente aterrorizante. Mas o Irã não me assusta. E European Union não acho que deva assustar o povo americano. Eles não têm uma bomba. Eles não tomaram a decisão de construir uma. Eles não têm os meios para lançá-la. E os israelenses têm 300 bombas atômicas. Quer dizer, quem representa a ameaça existencial? Para quem? O Irã, eles têm o Ayatollah e têm o Ahmadinejad. E eles sempre dão uma mão aos belicistas com alguma declaração insana a cada 2 meses. Ele está sempre dizendo que vai destruir alguém. E aí os Estados Unidos dizem que temos de derrubá-lo. Qual o perigo de uma retórica assim? O perigo dessa retórica é que ela leva a outra guerra no Oriente Médio, o que European Union acho seria um desastre para o meu país, para a economia mundial e para o mundo. Não acho que possamos, não se pode, reproduzir o meio oeste no Oriente Médio. Então, quem representa uma ameaça existencial a quem? A coisa mais profunda que ele acabou de dizer. Isso foi em 2012. Nada mudou. Bem, European Union também vivia a crise dos mísseis de Cuba. E lembro que era segundo Buda-tenente em Fort Benning. E todas as armas em que íamos treinar estavam lá em Key West. Foi por isso que chegamos tão perto. Agora, lembro do presidente Kennedy. 8 meses depois de ele ter esquivado dessa confrontação nuclear com Khrushchev, por meio de uma diplomacia hábil e intervenção pessoal, ele fez um discurso e disse: olhem, o principal agora é evitar que qualquer potência nuclear crie um tipo de ameaça a outra potência nuclear que colocaria essa outra potência diante da escolha entre uma derrota humilhante e o uso de armas nucleares. Desde então até agora, tivemos países com armas nucleares sendo discretos e bem abaixo do limiar de sequer ameaçar os ACLAs. Quanto mais os ACLAs. Isto é novo. Isto é uma mudança radical. Israel tem armas nucleares. Nós não admitimos que eles as tenham. Que impressão isso dá a Israel? Eles têm carta branca. Eles sabem disso. Pois é. Se Trump está perto de algum tipo de acordo, e European Union, não sei que acordo poderia ser, Larry. Porque você acabou de indicar que os iranianos não vão ceder nos 3 pontos que ele quer. Mudança de regime, enriquecimento nuclear para fins civis e mísseis balísticos à vontade. Então não sei como poderia haver um acordo. Mas se estamos perto de um acordo, o que os israelenses fariam para sabotá-lo? Se Trump está prestes a achar uma saída, o que Netanyahu fará? Sim, eles vão continuar a lançar ataques contra Israel e talvez até empregar bandeiras falsas para nos compelir a retaliar e nos envolver mais nesta guerra, a qual, francamente, não podemos... Sabe, as pessoas não gostam de ouvir isso, mas não podemos vencer isto. Vamos pegar um exemplo. Dissemos, bem, queremos abrir o Estreito de Hormuz. Certo, como fazemos isso? Isso significa que temos de eliminar submarinos e torpedos iranianos. Temos de destruir todos esses barcos rápidos, os chamados barcos mosquito, que estão escondidos nos penhascos e em cavernas junto à água, onde não conseguimos alcançar casos. Destruir todos os seus drones subaquáticos. Destruir os drones aéreos e seus mísseis, que ficam em cidades de mísseis subterrâneas. Agora, não podemos fazer isso, ou, tecnicamente, até poderíamos. Para fazer isso, você precisaria de um exército de uns 4 ou 5 milhões de soldados. Teríamos de invadir fisicamente o Irã e arriscar mais de 1 milhão de baixas do nosso lado, para não falar do custo econômico de vários trilhões de dólares que seriam gastos. Então, sim, poderíamos, em última análise, fazer isso. Mas a que custo? Esse é o ponto. Algumas coisas tornam-se impossíveis quando se percebe que o custo é alto demais. Ai, como o Kremlin vê esta guerra? Com grande preocupação.
O Irã sempre foi o calcanhar de Aquiles que a Rússia teme. A entrada de terroristas, de todo tipo de ameaças. O mais irônico, claro, é que foi pelo Irã que enviamos bilhões e bilhões de caminhões de 2,5 toneladas e outras coisas durante a Segunda Guerra Mundial para ajudar a Rússia a vencer a guerra. O Irã sempre foi um país crítico para garantir que não se tornasse uma ameaça à Rússia. Então a Rússia está muito preocupada. A boa notícia é que essa preocupação os deixa dispostos a atuar como intermediários, com contatos únicos tanto com os iranianos quanto com os israelenses. Putin tem sido cuidadoso em manter um vínculo discreto e, na medida do possível, respeitável com Netanyahu e com os israelenses. Há 2 milhões de russos em Israel e no Irã. Trump ligou para Putin 3 semanas atrás e perguntou: pode nos ajudar? Isso é um bom sinal, porque vai ser preciso um Deus ex machina, um evento miraculoso em que alguém sensato, e European Union incluiria Vladimir Putin, venha e diga, certo pessoal, vamos abrir os olhos. Não há nenhum proveito em continuar essa disputa. Parem de brigar. Larry, você tem motivos para acreditar nisso? Que o próprio Putin ou o próprio Kremlin esteja decidido a desempenhar um papel de intermediário? Sim, algo está acontecendo nos bastidores. Quero dizer, você e European Union deveríamos estar na Rússia com o International Unity Club em meados de abril. Um dos nossos outros amigos, Pepe Escobar, estava se envolvendo nisso. E todo o evento foi cancelado pelo que me disseram. Tenho dito, está cancelado. E foi cancelado por causa do envolvimento do Kremlin em relação à guerra no Irã. Agora, o que isso significa? European Union, não sei. European Union, podemos imaginar vários cenários e especular sobre muitos desfechos. Mas, só para reforçar o ponto do Ray, a Rússia tem muitos interesses em jogo no Irã. E European Union não acredito que a Rússia vá ficar de braços cruzados e deixar o Irã ser destruído. Isso não quer dizer necessariamente que a Rússia vá precipitar-se numa guerra. Mas os russos e os chineses estão percebendo que estamos num ponto de transição na história agora, muito parecido com o que aconteceu no fim da Segunda Guerra Mundial. Sabe, aquelas instituições que surgiram, incluindo as Nações Unidas. A maioria das pessoas não percebe que a Sociedade das Nações continuou a existir durante a Segunda Guerra Mundial. Era simplesmente irrelevante. Adivinha? As Nações Unidas não são mais relevantes porque a administração Trump declarou: nós não respeitamos o direito internacional. Não existe direito internacional. Por isso acho que a Rússia e a China estão, na verdade, olhando para o futuro em que vamos precisar de uma nova infraestrutura econômica em que os Estados Unidos não possam manter países reféns, uma nova estrutura de direito internacional que realmente tenha força para impedir que países com armas nucleares, como os Estados Unidos e Israel, ataquem um país que não tem armas nucleares. Aqui está o raro general britânico com muito bom senso. Esse é o último clipe que vamos exibir. Chris, corte número 2. Trump tem 2 opções. Ou ele redobra a aposta, escala e lança uma operação para derrubar o regime. E isso não se faz sem uma força terrestre massiva e extraordinária, marchando sobre Teherã, o que acho inconcebível. A outra alternativa é o Trump dizer: European Union, declaro vitória. Vou me afastar disso. Mas isso não vai enganar ninguém. O Trump será humilhado se fizer isso. Aí está. Ele resumiu isso muito bem. Senhores, muito obrigado pelo tempo de vocês. Sei que vocês estão viajando e agradeço profundamente por terem separado esse tempo no fim do dia numa sexta-feira. Esperamos ver vocês dois nos lugares de sempre. Então é aquela shard que você mencionou, Larry. Para quem está ouvindo só o áudio do programa, é o Trump no divã e o psicanalista pergunta: os iranianos com quem você tem conversado nos últimos 2 dias, eles estão aqui na sala conosco agora? Tenham um ótimo fim de semana, pessoal. Muito obrigado.